você que eu tenho ido por todo o Brasil ministrar para homens, mas em poucos lugares eu vi homens tão vibrantes como aqui no Legacy. Saúl, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, olhe para ele e fala assim, ó, não vai embora, vai começar difícil, vai piorar, mas no final vai acabar bem em nome de Jesus, amém? Segura a mão dele, não deixe ele sair correndo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão com expectativa para que o Senhor vai fazer nesta noite? Glória a Deus. Queria agradecer a Deus pela vida do pastor Delano, pastor Rossi, de toda a equipe do Legacy, pelo convite. Me sinto um privilegiado de estar aqui esta noite para ministrar o coração. Que evento maravilhoso, amém, queridos? Vitória vai ser a terra do avivamento em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão aqui, acreditam nisso? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Meu nome é Alexandro Claudino, para quem não me conhece. Sou pastor da Igreja Batista Vinho Novo, lá na cidade de São Paulo, na Zona Leste. Quem conhece a Zona Leste de São Paulo, amém? Terra dos corintianos. Mas eu sou a falha no sistema lá, sou palmeirense em nome de Jesus. Aleluias. Próximo campeão brasileiro, para a glória de Deus. Olha os flamenguistas, tudo no recalque. Mas se o Palmeiras ganhar, estamos felizes. Se perder, estamos felizes, porque a nossa alegria é o Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Sou casado, cadê? Vai projetar meu slide? Amém? Glória a Deus. Isso aqui é a minha família, amém? Sou casado com a mulher da minha mocidade há 28 anos. Casei muito jovem, 19 anos. Aquele maior é meu filho, tem 27 anos. Aquela moça branca, a única branca da foto, é a esposa do meu filho. Já terminei o serviço, já está lá, formado, advogado. Aquele menor, essa foto é a foto mais bonita, nós estamos um pouquinho mais novo nessa foto. Mas é a foto que eu mais gosto, é a que eu mais mostro. Ele ficou legal, fizemos Photoshop, ficou legal. Foto bonita, sim ou não? Família linda, não? Mas a foto é mais bonita, temos nossos dramas como toda a família, amém? Ali é meu filho mais novo, legendário também, tudo legendário aí, ó. E aí, ali é minha sobrinha, que de vez em quando ela vem passar uma temporada de 6 meses na minha casa. Para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa aqui é o meu maior patrimônio. Se tudo for mal e isso aqui for bem, eu cumpri a carreira. Pastor Delano, quando eu comecei a liderar, pastorear jovens, muitos anos atrás, nós tínhamos um sonho de conquistar o mundo, ir para as nações. E aí eu fui ser pastor de uma igreja local. Eu falei, bom, as nações é muito grande, eu não vou conquistar o mundo, mas eu posso ser um bom pastor da minha cidade. Mas depois dos 40 anos de idade, chegando quase aos 50, eu falei, a cidade de São Paulo é muito grande também para eu conquistar São Paulo sozinho. Mas eu tenho definido que, chegando a 50 anos, servindo a Deus há mais de 25, 20 anos pastoreando, se eu completar a carreira casado com a mesma mulher, amando meus filhos, amando a Jesus e amando a igreja, eu completei a carreira em nome de Jesus. Se eu completar já, você é um homem realizado. Amém, queridos? Avança para mim aí, eu queria, se você quiser seguir no meu Instagram é esse aqui. Lá nós compartilhamos, falamos do que Deus está fazendo, de que tudo que Deus está realizando. E agora eu comecei um podcast. E o podcast se chama Não Se Desculpe por Ser Homem. Fala para o seu irmão, você não precisa pedir desculpa por ser homem. Avança para mim aí. Esse podcast, se você quiser me ajudar aí a chegar a 1000 inscritos no canal, vai lá, pega seu celular aí, me segue aí no YouTube. Lá nós fazemos um bate-papo. Convidei o Rócio já para participar do podcast Não Se Desculpe por Ser Homem. Se você quiser pegar seu celular e se inscrever no canal, lá para nos seguir, em nome de Jesus, vai ser muito bem-vindo. Amém, queridos? E avança para mim mais uma vez. Eu escrevi esse livro aqui, mas acho que eu me empolguei, eu fiz muito livro.
Toda vez que eu entro lá, eu vejo caixas e caixas de livro e não acaba nunca. Eu me empolguei, fiz 5.000 livros. Eu achei que era fácil escrever livro, difícil, mas eu descobri que é mais difícil vender. Eu estou na minha 3ª edição, já escrevi 3 livros, esse aqui é a minha último livro, e estou escrevendo um livro, Não Se Desculpe por Ser Homem, vai sair agora em breve. Agora, se você quiser adquirir esse livro, está lá fora, você pode adquirir em nome de Jesus. Eu já dei para o senhor, né, pastor Delano? Não dei, não? Então, esse aqui é pastor Delano, em nome de Jesus, amém. Como eu posso vir aqui e dar para o profeta, muito obrigado. Vou dar uma dedicatória, amém. Rossi já tem, né, Rossi? Rossi já tem. Vou dar para o pastor aqui, ó, pastorzão, que foi ordenado agora ao ministério, amém. Quem quer mais um livro aí? Quem quer mais um aí? Você pode adquirir lá fora, está lá em nome de Jesus, amém. Está lá fora, lá na Lex Store, vai lá, em nome de Jesus, amém. Ajuda a gente para não levar esse livro para São Paulo, em nome de Jesus, amém. Quantos têm sede e fome de escutar a palavra de Deus, amém. Abra a tua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 5. Tem um tempo aqui? Eu tenho tempo? Não tenho, eu tenho tempo. Daniel, capítulo 5, verso 1 ao 5. Vai estar projetando, você pode seguir. Vem comigo aí, o cara da projeção, amém? Daniel, capítulo 5, verso 1 a 5, diz o seguinte: o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1.000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer vamos lá. Havendo provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Só para os irmãos saberem, Beltesazar era o rei ali, só que ele era filho de Nabucodonosor, seu pai, que tinha tirado e tinha roubado os utensílios do templo, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, e as mulheres e concubinas. No verso 3, então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mãos de homens, escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Agora no verso 25, para não ler tudo que vai ficar longo, no verso 25 diz assim: está, pois, a escritura que foi traçada, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Perses, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas. Coloca a mão no seu coração, vamos dar a palavra de oração. Pai, nós oramos nesta noite. Que bom que o Senhor está fazendo e tudo que o Senhor fez nesses dias, mas nosso coração está desejoso pela tua palavra. Nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito de prontidão para captar a mensagem, as palavras, os princípios e as verdades. Livra-nos de sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas nos dê um coração ensinável, uma mente lúcida para compreender as palavras de Deus, em nome de Jesus. Repita assim comigo: em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, querida? Aleluia. Irmãos, uma reunião pode mudar a tua história. No dia 20 de abril
de 2001, eu entrei numa reunião de crente. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Dia 20 de abril de 2001. E aquela reunião mudou a minha história. Mudou o destino da minha casa. Eu fui o primeiro crente da família. Nasci num lar onde meu pai era alcoólatra, na beira de um rio. Pouca probabilidade de dar certo na vida. Preto, pobre, palmeirense, na beira de um rio. De pai alcoólatra. Mas um dia alguém me convidou para ir numa reunião como essa, de uma igreja. E o destino da minha família mudou. Da minha história mudou. Então preste atenção no que eu vou te falar. Deus vai mudar cursos de vida nesta noite em nome de Jesus. Histórias vão ser mudadas. Nunca desvalorize uma reunião como essa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa com certeza é um dos eventos mais solenes da palavra de Deus. Você pode imaginar, você está numa festa, orgia, bebidas. A palavra de Deus diz que o rei Beltesazar chamou 1000 homens, concubinas, tinha comida, tinha uma gandarra, uma farra. E de repente parece uma mão escrevendo na parede. Imagine o que aconteceu com o coração daqueles homens. É uma das coisas mais sensacionais que a palavra de Deus menciona. Aconteceu com o povo. Foi apavorante. Eles perceberam que era o próprio Deus que estava entregando uma mensagem, e uma mensagem de juízo. Se hoje, por exemplo, aparecesse uma mão aqui e começasse a escrever, ia ser uma cena sinistra, sim ou não? Mas foi isso que aconteceu naqueles dias. O rei Beltesazar, irmãos, estava ali na orgia, e eles ficaram apavorados. A Bíblia diz, irmãos, que ele tremeu as pernas, afrouxou os lombros. Sabe o que é isso? Afrouxar os lombros é um nome educado que a Bíblia diz que o rei fez cocô nas calças. De tão apavorado que ele ficou. Mas ali estava escrito, o manuscrito na parede. E o profeta Daniel, naquele momento, ele já era velho. E ele não era, foi o único reinado na Babilônia que o profeta Daniel não serviu o rei. Nos outros 3 reinados ele serviu. Porque os reis, mesmo ímpios, viam em Daniel que ele era um homem de Deus. Mas Beltesazar não chamou, porque ele já era velho. E aquele rei foi o rei mais ímpio, ele conseguiu ser mais ímpio que o pai dele. Mas o dia que o pau torou, ele foi chamar um homem de Deus. E foram buscar Daniel, para interpretar o que estava dizendo. E ele interpretou que Mene, Mene, Tekel, Parsim significava: o seu reinado foi contado, pesado e achado em falta. Naquela época, a balança não tinha balança eletrônica. E como que era uma balança? Uma balança era uma espécie, não sei se você já viu isso, 2 pratos, 2 pesos. E você balanceava o peso na medida do outro. Então Deus fala para Beltesazar: o seu reinado está sendo pesado, está achando em falta. Neste evento, neste texto, irmãos, nós encontramos a conduta de alguns homens, a história de alguns homens, a imoralidade de alguns homens e a falta de temor de alguns homens. E Beltesazar é o exemplo de advertência, mas Daniel é o exemplo que Deus quer nos mostrar. E por que o reinado de Beltesazar foi pesado, irmãos? Ele foi pesado porque Deus, Ele pesa os nossos atos e as nossas atitudes. E como homens que nós queremos ganhar nossa casa, nossa família, despertar a nossa geração, todos os nossos atos diante de Deus um dia vai ser pesado. Eu não sei de você, a única coisa que Deus nos pede é que nós sejamos fiéis. Quando nós estivermos diante de Deus, nós podemos escutar: servo bom e fiel, ou servo mau e negligência. A única coisa que Deus requer de nós, homens, é se nós seremos fiéis a tudo que Ele colocou nas nossas mãos.
Deus não vai pedir o seu carro, a sua casa, quantos funcionários você tem. O que Deus vai perguntar: você é um servo bom e fiel? Essa é a balança de Deus. E Beltesazar foi pesado ali. E eu quero falar para você, quando que nós somos contados, pesados e achados em falta? Ilustrando aqui a história do rei Beltesazar. Primeiro, o rei Beltesazar, ele foi contado, pesado e achado em falta quando nós perdemos o respeito pelo inimigo. Quando nós perdemos o respeito, está dizendo: pastor, eu tenho que respeitar o inimigo? Sim, o homem de Deus, ele sabe perceber Deus. Quantos sabem perceber Deus aqui? Mas o homem de Deus sabe quando o diabo quer fazer festa. Nós somos a geração, eu peguei as duas gerações. Quem é crente aqui há mais de 20 anos aí? Levanta a mão aí. Tudo era o diabo antigamente, quem lembra disso? E o diabo ficava triste sendo acusado pelos crentes que tudo era o diabo. Você ia na casa do irmão mais pentecostal, ele orava, expulsava demônio da comida, eu consagra Coca-Cola. O crente não podia nem tomar Coca-Cola, que ele arrancava o rótulo assim, plantava bananeira de cabeça para jasto e estava escrito o quê? Alô diabo. Quem é dessa época aí? Maionese Helmas? Não, Helmas não. Hells é inferno, meio é homem, homens do inferno. Imagine se o Legaciano ia tomar suco a desse. Hades é o inferno, tudo era do diabo. Mas sabe, nós vivemos tempo que nada mais é o diabo. Vivemos um tempo que nós estamos desprezando o inimigo. Mas não é isso que Pedro fala. Pedro fala que o diabo está ao nosso derredor, como o leão querendo tragar. Pedro diz isso. Então, quando nós perdemos a sensibilidade de entender, sabe o que Beltesazar fez? Beltesazar não imaginava que os seus inimigos jamais iriam derrotá-los. Só para você entender o contexto, Babilônia era murada, a cidade era murada, era impossível invadir aquela cidade. Beltesazar tinha um inimigo, que era o rei Ciro. Historiadores dizem que havia cerca mais de 250 torres de vigília. O muro era tão largo como uma rodovia dos nossos dias. Mas ele nunca imaginou que o inimigo ia cercar. Ele estava sitiado. Mas qual que era a segurança dele? O inimigo é incapaz de entrar aqui. Nós vamos fazer uma festa agora. Presta atenção. Eles estavam em guerra. Mas em vez de eles vigiarem, sabe o que eles estavam fazendo? Uma festa. Uma festa. Ele estava na festa. E sabe o que aconteceu? Havia um rio que passava por baixo da muralha. O que o rei Ciro fez então? Ele desviou o rio. O que aconteceu então? Desviou o rio, ficou a vala, enquanto os generais dele estavam bêbados, embriagados. O exército inimigo passou por debaixo da muralha. Pensou aqui, desviou o rio, ficou o quê? Uma rua subterrânea. E eles foram pegos de surpresa. Quase não tiveram reação. Sabe por quê? Perderam o respeito pelo inimigo. Ei, você que é homem, tome cuidado. O diabo quer tragar a sua vida. O diabo quer destruir a sua vida. Sempre tem que estar atento. O dia que nós perdemos o respeito, a percepção espiritual de que o inimigo veio para fazer bagunça, ele quer bagunçar. Um homem de Deus, ele percebe quando o diabo está entrando na sua casa, quando o diabo quer entrar através de uma tela do celular. Um homem de Deus, ele corta pela raiz as conversas que o acometem. Outro dia, uma mulher me ligou, falou: adivinha quem é? Lembra quando tinha aqueles números que não tinha olho mágico? Quem é desse tempo aí? Que o número do telefone não aparecia. E ela falou com maior voz de comissária de bordo: adivinha quem é, pastor? E não se identificou. Eu falei: quem que é? Ela falou assim: adivinha, você não reconhece a voz? Eu falei: reconheço a voz. Ela falou: de quem? Eu falei: do diabo. Eu falei: quem deu liberdade para você falar assim comigo? Pensa comigo, e se eu entro na dela?
Nossa, que voz bonita, hein? O que ela iria falar? Pastor fazendo gracinha. Presta atenção que eu vou te falar. O diabo sempre vai ter um barquinho para ancorar no seu cais, para te levar bem distante de Deus. Sempre. Os generais estavam tão bêbados, que eles não conseguiram reagir. Porque no dia da guerra, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam bêbados. Sabe por que Davi caiu? Davi caiu porque o exército estava em guerra. E Davi acordou meio-dia, foi para a sacada. Enquanto o exército estava em guerra, Davi estava o quê? Na preguiça, da ociosidade, acordando tarde. Escute, meu irmão, nós estamos numa guerra. O que Deus está fazendo no meio dos homens, em poucos momentos do Brasil, Deus está fazendo o que está fazendo hoje. Passa a mão no ombro do seu irmão e fala assim: nós estamos na guerra junto, querido. Nós estamos na guerra. Não perca o temor do inimigo. Não desrespeite o inimigo. Quando nós perdemos o respeito pelos nossos inimigos, nós seremos contados. O diabo é o nosso inimigo, meu irmão. O diabo quer destruir. Dario, ele foi e derrubou o reinado. Preste atenção, quando Deus foi chamar Moisés, Deus fez 3 coisas com Moisés. Primeiro, ele pega Moisés e dá um cajado para Moisés. E o cajado se transforma em quê? Em cobra. Depois, ele pega no rabo da serpente e transforma em cajado de novo. Deus estava querendo ensinar algo para Moisés. Você precisa discernir quando o diabo quer fazer festa. Você é homem, você é casado, você tem uma família, você tem uma casa, você tem uma empresa, você tem um testemunho para sustentar. Agora você consegue perceber quando o diabo quer acabar com a sua vida? Você consegue perceber as astúcias, o cheiro, o barulho do guisado do rabo da serpente, quando ele quer atacar você? Nós homens precisamos ser sensíveis, perceber. Eu fico andando com homem, eu fico percebendo como que tem homem que não chega um palmo na frente do nariz. Não consegue perceber. Nós precisamos orar, homens. Falar assim: Senhor, me dá sensibilidade para eu perceber. Para eu perceber, sensibilidade no meu coração, para eu sentir o cheiro do enxofre quando está chegando perto de mim. Nunca perco o respeito. Beltesazar perdeu o respeito pelo inimigo, e o inimigo tragou ele em nome de Jesus. Segundo, o reinado dele foi contado e pesado, querido, quando nós perdemos o respeito pelas coisas de Deus. Pelas coisas de Deus. Em 587 antes de Cristo, Jerusalém e Judá havia caído debaixo do domínio da Babilônia. As pessoas foram levadas para o exílio, e o templo foi destruído, e todos os seus utensílios do templo foram tomados como os despojos de guerras. Todos os utensílios de ouro, de prata, de bronze, retirados do templo, foram usados naquela noite na orgia. Pensa só, o templo que era de Deus. O rei Nabucodonosor pegou todos os utensílios que eram sagrados do templo. Mas esses utensílios que eram para glorificar o nome de Deus, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam usando na orgia. Eles estavam usando para prevaricar. Eles estavam usando para envergonhar o nome de Deus. Presta atenção, eu não estou falando de peças. Nós perdemos o respeito pelas coisas de Deus, sabe quando? Quando nós não valorizamos a igreja do Senhor. Quando nós não valorizamos as pessoas que Deus dá para nós cuidarmos. Quando nós não valorizamos o que Deus está fazendo. Eu fico, às vezes, conversando com os homens, algumas pessoas, e eu percebo como que nós vivemos a geração que não valoriza a igreja. Agora nós temos a onda dos desigrejados. É até bonito falar que é desigrejado. Você percebeu como hoje o diabo ele quer desvalorizar a igreja?
E tem crente que ajuda a desvalorizar a igreja. Que ele critica, ele murmura, ele só vê o defeito. Sabe o que Beltesazar fez? Ele não valorizou as coisas de Deus. Quero dizer para você, irmão, o que acontece numa igreja não acontece em lugar nenhum do mundo. Eu perguntei para o irmão, esqueci seu nome, o Bruno foi me buscar, eu falei assim, está acontecendo alguma festa aqui na cidade, porque o hotel estava cheio de músico, tem uns cantores famosos sertanejos aqui, não sei o que está acontecendo aqui, mas tem algum show aqui, tem algum sertanejo famoso aqui na cidade. E eu perguntei, você sabe quem está aqui? Ele falou, não sei. Eu falei, tem um bocado de gente lá no hotel, lá famoso. Escuta o que eu vou te falar. Sabe qual o lugar do mundo que está pregando o que nós estamos pregando aqui hoje? Só a igreja. Só a igreja que está dizendo para você ser marido de uma só mulher. Só a igreja que está falando para você não ser escravo da pornografia. Só a igreja que está falando para você conectar o seu coração, o seu filho. Escute o que eu vou te falar. Sabe qual lugar do mundo que está falando para você que você tem que ser um pai do seu filho? Que você tem que conectar o seu coração? Presta atenção. A crise que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo, sabe qual que é? É uma crise relacional. Por isso que lá no último versículo do Velho Testamento falei, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Presta atenção, tem uma condição aqui para a terra não ser ferida com maldição. É a conexão do coração dos pais aos filhos. Sabe que lugar que está pregando isso? Só a igreja. É só a igreja que prega isso, meus irmãos. Então nós precisamos valorizar a igreja do Senhor. Quer, irmãos, arrumar uma briga comigo, fale mal de igreja. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Naquela época, o santuário, Beltesazar, ele profanou os utensílios, ele profanou o santuário, mas sabe quem que é o santuário hoje? Santuário somos nós. Santuário é seu irmão. Santuários são aqueles pequeninos que Deus coloca na sua responsabilidade para você cuidar, para você valorizar, para você discipular, para você evangelizar. Esses são o santuário de Deus, irmãos. E se nós não valorizarmos, irmãos, se nós perdemos o respeito pelas coisas de Deus, eu quero dizer algo para você. Tudo que eu me tornei como homem, eu aprendi na igreja. Eu aprendi a ser homem na igreja. Eu aprendi a pagar minhas contas na igreja. Eu aprendi a ser pai na igreja. Eu aprendi a ser um cristão na igreja. Eu aprendi a ser um bom filho na igreja. Tudo que eu aprendi, irmãos. Meu pai, com muito esforço, tentou me ensinar alguma coisa. Das poucas coisas que ele me ensinou a ser um homem honesto. Mas quando nós chegamos diante de Deus, a régua ainda é muito baixa, não é ser só honesto. Existem coisas muito mais elevadas em nome de Jesus. Questão de honra, respeito, dignidade, integridade. Então, irmãos, não perca o respeito. Se você perdeu o respeito pelas coisas de Deus, nós podemos acabar com Beltesazar, pesado, colocado na balança e achado em falta. Que o Senhor nos livre em nome de Jesus, amém? Pega aí no ombro do seu irmão, sacode ele e fala assim, tu está escutando, vaso? Em nome de Jesus. Terceiro, o reinado foi contado, pesado e achado em falta quando nós perdemos o respeito pelos homens de Deus. Irmãos, no dia da luta, Beltesazar resolveu se cercar de 1000 homens. Diga comigo, 1000 homens. Mas nesses 1000 homens, irmãos, ninguém poderia interpretar a mão na parede. 1000 homens. Não tinha um homem de Deus no reinado dele. 1000 homens. Ele era cercado de concubina. Ele era cercado de beberrão, de homens corruptos, mas não tinha um homem piedoso. Aí mandaram chamar quem? Chama o tal de Daniel lá.
Dizem que ele interpreta sonhos. Irmãos, não perca o respeito por homens de Deus. Irmãos, muito que nós nos tornamos são por homens que investem em nossas vidas. Sabe, eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 4, fiquei meditando nele muito tempo. Mateus capítulo 3, Jesus se batiza. Sim ou não? Os céus se abrem, uma pomba desce e há uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto. Jesus fica 40 dias no deserto, amém? Quantos dias? 40 dias. No último dia, a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado. Eu fico pensando, cara, quem que disse que Jesus foi tentado? Sabe quem disse? O próprio Cristo. Mateus capítulo 4 é a exposição da vulnerabilidade do Filho de Deus. Talvez Jesus nunca ficou tão vulnerável como em Mateus capítulo 4. Ele diz: eu fui tentado. Sabe o que Jesus está nos ensinando, irmão? Que nós precisamos ser vulneráveis para alguns homens. Quem que falou que foi tentado? O homem perfeito. O homem perfeito. Então quer dizer que a tentação não é o pecado, sim ou não? Agora pergunte para a pessoa que está do seu lado: se Jesus falou que foi tentado, e você, qual foi a última vez que você falou? Pergunte aí para o camarada: qual a última vez que você falou assim, ora por mim, estou mal, estou passando a tentação, tem uma quenga lá me seduzindo, e eu estou passando uma luta. Cara, me fala aí, qual foi a última vez? Não, quer dizer, você já fez isso alguma vez? Você já fez isso alguma vez? Presta atenção. Irmãos, tarefa de casa, anota aí no seu celular. Tarefa de casa, eu vou escolher homens de Deus, que eu vou poder abrir o meu coração em nome de Jesus. Quem está comigo aí em nome de Jesus? Anota aí para você não esquecer. Sabe por quê que eu vou te falar? Beltesazar não tinha um homem de Deus com ele para chegar e falar para ele assim: ô rei, nós estamos em guerra, hoje não é dia de festa, hoje não é dia de beber. Se ele tivesse um homem de Deus com ele, mas ele não tinha, ele tinha 1000 homens, irmãos. E eu vou dizer para você, como é bom andar com homens de Deus. Como é bom andar com gente que ama Jesus. Como é bom andar com gente que fala de coisa do reino. Irmãos, nossas conversas têm que ser do céu, irmãos. Nossas conversas têm que cheirar bem, amém, irmãos? Cheira bem, sua conversa cheira bem. Nossas conversas no WhatsApp cheiram bem. Fizeram uma festa lá, uns amigos antigos do 3º colegial, faz tempo isso aí. Os caras me acharam e me convidaram. Quer saber? Eu falei para minha esposa: eu vou nesse trem para ver como está a turma. Cheguei na festa, churrasco, cachaça. Cheguei, foi bom ver aquela turma, se abraçamos. Um estava no 3º casamento, o outro tinha virado nóia, pingaiada, corintiano, só perturbado só. E eu cheguei com a minha mulher, casadinho, com os filhos bonitos, os filhos com cabelo penteado, tudo jeitoso, perfumado. E foi uma alegria ver eles, tal, e aí eles descobriram que eu era pastor. E aí acabou a festa, foi uma alegria, tiramos foto, fizeram um grupo, colocaram no grupo. A regra é o seguinte: ó, o pastor está no grupo. Não pode ter palavrão, pornografia, era a regra do grupo. Mas não tem jeito, mano. O porco é porco. Ele se esforça para ser ovelha, mas ele é porco. Falar para você: mano, tu é ovelha, tu não é porco. Falar para ele aí. Porque assim, mesmo que ele se esforça, o porco é o seguinte: ele não quer ir pro chiqueiro, mas a natureza dele é o chiqueiro. Eles se esforçaram, eles conseguiram ficar 3 dias sem colocar a porcaria. Eu acho que eles foram bem 3 dias, né? Foram, tá bom, tá bom. E aí, pum, subiu uma pornografia lá, um vídeo. Aí eu mandei a mensagem e falei assim: irmãos, pô, foi legal pra caramba nós estarmos aqui. Eu vou sair do grupo, não tá legal as mensagens, porque se minha mulher ver isso aqui, vai ter um problema comigo, isso aqui, e eu prefiro ter paz com a minha mulher e guerra com vocês. Sabedoria isso, amém? Saí. Quando eu saí, começou a ouvir as mensagens: não, pelo amor de Deus, nos perdoa. Mas os outros começaram:
você está certo. No fundo você está certo. Escute o que eu vou te falar. Não abra concessões. Não abra concessões para aquilo que Deus te deu. Nunca volte para o lugar que você precisou orar para sair. Nunca volte. Nunca volte. Escute o que eu vou te falar. Nunca volte, meu irmão. Fui na casa de Deus fez um milagre na vida de um irmão lá da igreja. Usuário de crack. 20 anos no crack. Fez um milagre. Ele me convidou para jantar na casa dele. Fui jantar com alegria. Fiquei tão feliz. Qual que é a felicidade do pastor? Quando você vê Deus fazendo um milagre na vida do cara. Cheguei lá, tinha aquelas taças que o povo põe rolha agora de vinho. Pastor Delano, juro. Tinha 2 taças desse tamanho de vinho. De rolha. Eu falei, ô varão, isso aí é só enfeite? Você tomou? Eu falei assim, ele falou assim, não, senhor, eu tomei, a gente toma e guarda. Eu falei, tudo isso aí você que tomou? Eu falei, irmão, escute o que eu vou te falar. Se for usuário de crack, o gatilho da droga é o álcool. O que você está fazendo? Sabe o que ele disse? Religioso. Fui acusado de ser religioso. Você é religioso? Falei, beleza. Passado alguns meses, Natal, recebo uma ligação. Quem que era? A esposa. Pastor, me ajuda. Falou o nome do fulano. Está 4 dias usando droga. Depois de 20 anos. Sabe por quê? Concessão. Concessão. Nunca volte a fazer o que você precisou orar para parar, irmãos. Nunca volte. Nunca volte. Se cerque de homens de Deus. Se cerque de homens que temem a Deus. Ande com gente que aumente a tua fé. Ande com gente que aumente o temor de Deus, irmãos. Ande com gente que faz você amar a Deus, irmãos. Amar a Deus, irmãos. Andar com gente que ama a Deus é que nem comer chocolate, irmão. Dá vontade de comer. Já viu gordinho comendo? Gordinho é maravilha comendo. Vou falar pra você, eu gosto. Quando eu tô nunca saia para comer com gente magra. Gente magra não sabe comer. Se eu chegar aqui para um gordinho e falar assim, qual que é o melhor restaurante aqui? O gordinho fala aqui, ele até saliva, ele conversa com a comida. Já viu o gordinho comendo? Ele fala, é uma maravilha o gordinho. O gordinho é o seguinte, se quer saber comer bem, pergunte pro gordinho. O gordinho, ele sabe todo o endereço, ele sabe a comida, ele sabe o cozinheiro, ele sabe como faz. Sim ou não? Mas o papo aqui não é comida. O papo aqui é a comida do céu. Andar com gente que é apaixonada por Deus é que nem andar com um gordinho com fome. Dá vontade de comer também. Dá vontade de andar com gente de Deus. Passei aqui uma hora do almoço tarde com os homens de Deus. Fui tão inspirado, pastor Delano. Liguei para a minha equipe. Falei assim, você não sabe o que eu vi aqui, cara. Só de sentar, de andar, seu coração é acrescido fé, acrescido temor. Sabe qual é o problema de Beltesazar? Se cercou de homem ímpio. Não tinha ninguém para falar para ele. Por que ninguém fala na sua vida, irmão? Sabe por que ninguém fala na sua vida? Não é porque você não passa tentação. É porque às vezes nós somos arrogantes e orgulhosos, que não damos espaço para ninguém falar. Beltesazar, no fundo, ele era arrogante. E Deus, ele resiste o arrogante. A prova de humildade é falar assim, irmão, ora por mim. Estou mal. Estou precisando de ajuda. Estou passando tentação no meu casamento. Não está legal as coisas. Minha esposa aqui está numa fase difícil. Nem namorar eu estou passando uma luta tremenda. São coisas da vida, irmãos. Sim ou não? É apocalipse total. E o diabo é o seguinte, se você tem uma loira, ele vai mandar a morena. Se você tem a morena, ele vai mandar a loira. Se o diabo é o seguinte, ele é terrível. Ele é um ser milenar. E às vezes, muitas vezes, nós não temos ninguém para falar. Beltesazar perdeu o respeito pelo inimigo, pelas coisas de Deus e pelos homens de Deus.
Que Deus nos livre em nome de Jesus. Anotou a tarefa de casa? Vou pôr 3 nomes aqui, ó, que são homens de Deus, cujo eu vou chegar para ele, vou abrir meu coração e falar assim, ó, você pode falar na minha vida, eu te dou liberdade. O dia que eu estiver passando luta, agora não é para você falar para qualquer idiota. Homens maduros, homens espirituais, que vai poder te dar o conselho em nome de Jesus, amém? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Nós somos contados, pesados e achados em falta quando nós perdemos o respeito como homens de Deus. Porque perder o respeito pelos homens é uma coisa, mas ele perdeu o respeito como homem. O povo da Babilônia olhou com espanto para o seu rei. Presta atenção, irmãos. O pau está torando na festa. 1000 pessoas. Depois de ver a escrita na parede, o semblante do rei mudou. Os seus pensamentos turbaram. A Bíblia diz que a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam. Sabe o que quer dizer isso? A junta do seu lombo se relaxou. Ele fez cocô nas calças. Escute, ele é o rei. Ele está na frente de quem? Do seu povo, do seu exército. E ele fez cocô nas calças de medo. Ele perdeu totalmente o respeito. Ele perdeu toda a compostura. Como aquele homem vai ser respeitado agora? Mas esse é o resultado de perder o respeito pelo inimigo, de desrespeitar as coisas de Deus e de se rodear de pessoas erradas. Aí nós perdemos completamente a nossa dignidade. Você percebe quando o cara desvia? Quando o cara está mal, Rossi? O que acontece? Primeira coisa que ele faz, ele sai da turma. Amém? Ele se afasta. Outro dia tinha um cara que estava sumido, e eu ligava e ele não atendia, eu peguei o telefone do meu filho, eu falei, presta o telefone aí, filho. Catei e liguei para ele. Ele não tinha o número gravado, ele atendeu. Falou, quem está falando? Eu falei assim, é o pastor. E ele falou assim, mudou de número? Eu falei assim, eu te liguei um monte de vezes e você não me atendeu. E ele falou assim para mim, estou trabalhando muito. Falei, de domingo à noite, nem passei no culto, você vai? Sabe o que acontece? Primeira coisa, quando nós estamos querendo sair da luz, nós saímos o quê? Da comunhão. Saímos da comunhão. João fala o quê? 1 João capítulo 1, verso 17. Se porém andarmos na luz, temos comunhão. O maior sintoma de quem não quer comunhão, não quer luz, é o isolamento. Então, se nós perdemos isso, irmãos, nós perdemos a compostura. Homens que se deixam levar pelo pecado se tornam piadas, irmãos. Nós passamos agora, estamos completando 3.000 homens que nós passamos a montanha. Já contou já? Você conta? Eu conto tudo. 2.500, vamos completar agora nesse top agora, 3.000 homens. E aí nós fizemos uma manada lá agora, tinha 1.400 pessoas no Manada Day, uma festa. Aí eu cheguei em casa, levei meus filhos, meu filho mais novo, e é tão gratificante você chegar em casa, você ser reconhecido como homem de Deus até pelos seus, que é o mais difícil que tem. Meu filho falou, nossa pai, que festa, hein? Maravilhoso. Mas eu fico pensando no inverso. Como eu posso largar a mãe dos meus filhos? Tendo que depois encarar, olhar para ele e se contradizer em tudo que eu ensinei a vida toda, mano. Como que eu encaro aquela mulher, mano? Escute o que eu vou te falar agora aqui. Casei com 19 anos de idade. Pobre, desgraçado. Eu tinha uma Brasília. A Brasília era endemoniada. Ela dançava, fumava e rebolava assim. E aí um dia, eu estou falando isso aí em 98, a fralda do meu filho acabou.
Eu não tinha dinheiro para comprar. Só que naquela época eu não tinha um WhatsApp, tinha que mandar um zap para o Rossi. Rossi, manda um Pix aí. Naquela época que não tinha smartphone, né? Assim, as coisas não eram fáceis. Para ligar para os brothers e falar assim, me arruma um trocado. Eu falei, vou arrumar a fralda. Saí louco. E lembra que a Brasília era o quê? Endemoniada? O ponteiro não funcionava da gasolina. O que aconteceu? Acabou o combustível. Aí eu voltei, minha esposa não escutou o barulho. E ela falou assim, trouxe a fralda? Eu falei, não. Ela falou, e o carro? Eu falei, também não trouxe o carro. Escute o que eu vou te falar agora. Eu me lembro, nós trocamos a fralda do meu filho colocando fralda de pano. As lágrimas aqui, escorrendo. Escute o que eu vou te falar. O papo aqui não é sobre pobreza. No pior momento da minha vida, aquela mulher estava comigo. Na minha vergonha. Porque eu acho que é uma vergonha para o homem não ter o dinheiro para comprar uma fralda. Hoje eu vivo os melhores momentos da minha vida. Os melhores momentos. Sou um homem realizado, pai de 2 filhos, sou um homem próspero. Deus tem me levado para pregar para uma multidão de gente. Como que no meu melhor momento eu largo aquela mulher, mano? Mas é isso que homens fazem. É isso que homens... Mas nós não somos desses. Nós não somos desses homens. Nós somos aqueles que nós vamos ser fiel até o final. O rei Beltesazar, cadê o irmão do teclado? Quer subir aqui? Perdeu o respeito. Mas por causa de Beltesazar foi contado o reinado. Mas tinha um homem lá, naquele reinado, chamado Daniel. E só há esperança, irmãos, se nós formos como Daniel. E nessa história tem 2 homens, um rei ímpio, perverso, desrespeitoso, mas entra em cena um homem chamado Daniel. Daniel, só ele pode ler a revelação que está escrito. Homens de Deus precisa saber ler o que está diante de todos. Nós somos o povo que lê que essa terra está caída, irmãos. Nós somos o povo da eternidade, né, pastor Delano? A nossa vida não é para ser aplicada nesta terra. Nós somos o povo que consegue entender as artimanhas do diabo. Daniel estava na Babilônia, estava no mundo, estava escravo, mas ele não pertencia àquele sistema. Daniel lia o que estava escrito. Nós somos aqueles que possuem a revelação do que está na mão de Deus, irmãos. Nós somos o povo da Bíblia, da palavra, que teme a Deus. Podem nos chamar de fanáticos, podem nos chamar de malucos, mas nós somos o povo do céu, irmãos. A nossa cabeça está no céu, a nossa mente está no céu, o nosso coração está no céu. Sim, nossos pés estão na terra, mas meu coração está no céu. Tem dia que eu acordo e eu falo: Senhor, não vejo a hora de encontrar contigo, Jesus. Você já sentiu? Você acordou já com saudade do céu? Outro dia eu estava falando com meu filho: filho, estou com saudade do céu. Ele falou: como, pai, você nunca foi lá? Eu falei assim: eu não fui, mas o Espírito Santo está lá, e Ele provoca a saudade em nosso coração. Ele falou: pai, como que eu posso sentir saudade do lugar que eu não fui? Eu falei: eu não fui, mas Ele está lá e Ele está dentro de mim, e Ele está falando assim: ó, o céu é o seu lugar, o céu é o seu lugar. Nós somos este povo, irmãos. Daniel, lê o que está escrito. Sabe outra coisa que Deus fez com Moisés? Ele pegou o cajado que virou serpente, Ele colocou a mão no peito, e a mão dele se tornou o quê? Lepra.
Deus estava falando para Moisés: Moisés, não confia na sua carne. Mas ele manda Moisés ir até o Nilo, pegar as águas do Nilo. Talvez você não sabe, o Nilo era um deus para o egípcio. Porque todo egípcio, se você pegar um mapa do Egito, ele é rodeado e margeado pelo Nilo. E só tem prosperidade onde tem água. Sim ou não? Se não tem água, não tem prosperidade. Não tem vida onde não tem água. Então o egípcio, ele adorava o Nilo. Deus fala para Moisés pegar, pôr a mão na água. Quando ele pega a mão na água e solta, a água vira o quê? Sangue. Deus está ensinando Moisés. E para que esse povo, eles estão colocando toda expectativa, salvação e solução no Nilo, para nós é morte. Escute o que eu vou te falar. Homens de Deus, eles conseguem desnudar para as pessoas do mundo que esse mundo vai culminar em morte. Nós somos esse povo, irmãos, que nós temos a palavra que fala assim: tudo isso aqui, tudo isso aí fora vai acabar em morte. Daniel, ele sabe dar o diagnóstico da situação. A mão não basta saber a revelação, mas Daniel, ele consegue dar o diagnóstico. Quando Daniel pronuncia a verdade, ele deu o diagnóstico. Escute, nós somos o povo que sabe e que carrega uma palavra no coração. Eu fico pensando, no passado, uma reunião dessa aqui era inimaginável de homens. Não existia uma reunião de homens como essa. Era quase impossível. Os homens eram tidos como os moles, que não orava, que não amava Jesus, que não chorava. Irmãos, talvez, não sei se você tem percebido, Deus, na sua última trombeta, na última salvação, na última onda, Ele vai levantar os homens. Nós já tivemos muitos moveres nos jovens, nas mulheres, mas nunca, pastor Delano, nós tivemos com os homens. Você está no tempo certo, meu irmão. Sacode o irmão que está do seu lado, você está no tempo certo. Chegou a nossa vez em nome de Jesus. Sacode ele aí, fala assim: irmão, Deus conta com você, meu irmão. Deus vai levantar empresários, Deus vai levantar missionários, pastores, profetas, homens que serão levantados no poder do Espírito Santo, irmãos. Nós nascemos para este tempo em nome de Jesus. E por último, Daniel, ele não troca a unção pelo prêmio do mundo. Daniel não permite que as coisas de Deus sejam contaminadas pela ganância do mundo. Quando ele entrou na sala do banquete, a primeira coisa que ele fez foi virar tudo para baixo. Daniel não se contaminou. Daniel era escravo na Babilônia, irmãos. Daniel, mesmo ao fio da morte, ele não se contaminou. Se Daniel conseguiu, é possível, irmãos. É possível nós sustentarmos um testemunho. É possível nós completarmos a carreira, amando a Deus. É possível nós chegarmos no final da corrida e falar assim, escutar de Deus: servo bom e fiel. Eu vim aqui hoje mexer com o seu coração. O dia que nós fomos colocar na balança, eu quero ser encontrado fiel. Que Deus nos proteja, nos preserve. Você sabe, se a pregação fosse prosperidade, qual que seria o apelo aqui? Vamos matar o Isaac e vamos tirar uma oferta. Mas não é o caso. Se a pregação aqui fosse enchimento do Espírito, ia falar para os irmãos: toca um coro do fogo, vamos dar as rajadas de língua e vamos se embriagar. Tem hora para isso, sim ou não? Mas também não é. Você está numa conferência de homens e sabe qual que é o apelo do Espírito? Nós vamos subir o nível de consagração em nome de Jesus. Nós vamos subir o nível. Você pode ficar de pé no seu lugar? Qual que é o chamado de Deus para você? Qual que é?
o apelo para você: Senhor, eu vou aumentar o nível de consagração da minha vida. Eu não vou me contaminar. Eu não vou perder o respeito pelas coisas de Deus. Talvez você entrou aqui hoje, está precisando disso, de um chacoalhão do Espírito. Ou talvez você até é um bom crente, um bom cidadão, mas chegou a hora de você se posicionar em nome de Jesus. Quantos querem fazer aqui um voto? Quantos querem aqui fazer uma resolução? Sabe o que é resolução? Resolução são firmes convicções. Sabe por que Daniel não caiu? Ele tinha firmes convicções no coração. Convicções. Eu não preciso orar para ver uma pornografia. Eu não preciso orar para ter uma conversa fiada com outra mulher. Eu não preciso orar para fazer um negócio errado, porque eu tenho convicção, já está decidido, já está escrito. Amém? Quantos querem aqui fazer? Queria que você saísse do seu lugar, se ajoelhasse aqui, nós como homens de Deus. Se essa palavra foi para você, sai do seu lugar e fala assim: hoje eu vou levantar um nível de espiritualidade, de consagração e fé. Não posso sair do seu lugar, não precisa ter vergonha não. Nós somos homens de Deus, e quando nós cantamos essa canção, vamos cantar essa canção? Cadê o povo aí para cantar? E quando nós derramamos nosso coração, querido, na presença de Jesus, derrama suas lágrimas. Há quanto tempo você não chora? Talvez a tua casa, os seus filhos precisam de um pai consagrado, um homem consagrado. Talvez a tua esposa precisa de um marido consagrado. Talvez precisa de ser derramado temor no seu coração. Oh Espírito Santo, sela estes homens em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, existem coisas que só o Senhor pode fazer, Pai. Oh Espírito Santo, vamos, ora irmãos. Gostaria de ouvir o barulho da sua oração em nome de Jesus. Chora diante de Deus, derrama suas lágrimas diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero aumentar o nível de consagração do meu coração. Eu não vim neste lugar por acaso. Toca o meu coração, toca a minha alma. Me levanta como homens, que eu dê a resposta que o Senhor quer na minha vida. Oh Espírito Santo, nós declaramos esta noite, Pai. Pega as suas mãos, querido, e declare. Espírito Santo, sela estes homens, Pai. Reescreve a história, Senhor. Nós fomos levantados para este tempo, Senhor. Oh Espírito Santo, passa o teu sangue aqui nesta noite. Há histórias que vão ser transformadas, há famílias que vão ser transformadas. Deus está esperando o seu posicionamento. Espírito Santo, nós declaramos, Pai, nós seremos como Daniel. Nós seremos como Daniel, que ama a casa de Deus, que ama o Senhor. Oh Espírito Santo, nós declaramos, Pai, há um ciclo. Deus está te colocando em um novo tempo, homens. Há ciclos novos na sua vida. Tudo que é velho vai embora em nome de Jesus. Diga para o Senhor: Senhor, tudo que é velho na minha vida, faça coisas novas em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, levante esses homens, Pai. Levante esses homens, Pai.
nós declaramos em nome de Jesus. Aleluia. Erga suas mãos para o Pai assim, ó. Repita comigo assim, em nome de Jesus. Mais alto, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a minha vida, que a minha mente, o meu coração é do Senhor. Nesta noite eu quero declarar que o meu nível de consagração, de entrega, de temor, de santidade vai entrar em um novo ciclo. Eu declaro que eu me levantarei no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Aleluias, aleluias. Você pode dar um glória a Deus, querido. Você pode dar um glória a Deus. Aleluias, aleluias. Deus não te trouxe aqui por acaso, meu irmão. Abraça o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus não te trouxe aqui por acaso. Há algo grandioso que Deus quer fazer através de você, em nome de Jesus. Obrigado, Rosso.